Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Hoje nós vamos para a 14ª aula do curso sobre vida e obra de Mao Zedong. Eu comecei na semana passada a fazer a síntese do livro vermelho, a principal obra que não foi escrita como um livro inteiro, mas é uma coletânea de citações do camarada Mao, e ficou sendo a sua principal obra, né? Eu achei que nós pudéssemos concluir hoje a síntese dessa obra, que tem 33 capítulos, mas não será possível, porque eu conheço aqui os meus manuscritos, 12 páginas manuscritas, dão pouco mais de 1 hora de programa, né? E ainda falta 1/3 do livro, onde que está marcado aqui, ó. Então, nós vamos ter uma terceira aula. Mas o curso, na verdade, ele está terminando, porque, salvo algum outro tema de última hora que eu estou pesquisando, nós teremos aí uma aula chamada Maoísmo no Brasil, né? Não sei se vamos conseguir aprofundar esse tema, mas já reuni algum material. E, então, essa aqui é a ideia, né? Mais uma aula, terminamos esse grandioso livro, e mais uma outra. Depois vamos ver aí se começamos um outro curso livre sobre outra temática, ou se vamos fazer como estamos fazendo aos domingos, né? Incluir nas quartas-feiras também uma análise geopolítica, né? Que afinal o canal é de geopolítica, mas ele é um canal muito amplo, né? Eu estava agora à tarde, pela parte da manhã, eu estudei hoje aqui a única filósofa mulher na antiguidade, Hipátia. Estou assim encantado com ela, viu? É uma filósofa neoplatônica, né? Que já é no período do Egito Romano, né? Mais ou menos 370 da nossa era atual, né? E não sei se faço um curso de filosofia, já fiz filosofia oriental, né? Poderia fazer filosofia ocidental, mas aí é um desafio muito grande, né? E pensei em fazer também algumas coisas relacionadas. Eu estudo muito teologia, né? Então, um curso assim, a origem das religiões, né? As divindades. Vamos ver, estou pensando aqui. Tenho bastante material, tenho bastante acúmulo. Vamos ver. Bom, agradecer, como sempre, os canais parceiros. São 10 canais parceiros. Agradecer, e os canais são Mídia Livre, Pão com Ovo, Vozes Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Rogério Matuque, Caverna TV. E agradecer as TVs de streamer, TV 247 e a DCM TV, né? Elas retransmitem e por esses canais maiores dão milhares e milhares de pessoas que assistem e acompanham os cursos, né? O meu, eu fiz uma... Ô, Sérgio, obrigado aí pela sua contribuição, e a minha previsão é dezembro publicar o Mal, né? Aí encerra a coleção para principiantes. Eu vou ver se até agosto, setembro, eu publico um novo livro, Concepção Marxista de Proletariado, que já está escrito. Estou agora fazendo a segunda e derradeira leitura, né? Então tá bom, lancei Stalin esse ano, vamos fechar o ano com 3 livros, tá de bom tamanho, né?
É, bom, eu já tinha dito para vocês que esse livro aqui a prova que não me deixa mentir, né? Julho de 80, eu li na juventude, né? Li na juventude. Em 1980 eu tinha 24 anos. E é um livro apaixonante, porque quem fez o compêndio, né, das citações selecionou o que Mao tinha de melhor, o que ele tinha escrito de melhor, e dividiu isso por 33 áreas, 33 capítulos, 33 grandes temas. E eu confesso que, relendo, tem algumas marcações aí minhas, nunca usem isso aqui para marcar livro, viu? Isso aqui com o tempo apaga. Mas deu para ver várias, ainda que interessante. Algumas passagens, para confessar para vocês, até me emocionam. Eu vou dizer exatamente quais são essas. E então vamos começar. Começamos no capítulo 12. Então, a aula passada foi 11 capítulos, né? Um terço do livro. E o título desse capítulo é o trabalho político. Então, Mao trata de um assunto relacionado com uma decisão que o partido tomou durante o que eles chamam da Primeira Guerra Civil Chinesa. Teve duas, né? Que foi em 1924 e 1927. Ele instituiu Mao, que já era comandante do Exército Popular de Libertação, né? EPL, ele já era comandante, ele instituiu, criou dentro do Exército uma espécie de representante do Partido Comunista e criou departamento político. Você já imaginou um exército com departamento político e células do Partido Comunista? Isso é impensável no mundo, porque para eles o soldado é um cumpridor de ordens, não tem que ter formação política nenhuma, exclusivamente formação militar, né? Então, é uma novidade isso, e isso influenciou o mundo inteiro também. Outros países que fizeram, ao meu camarada Rubens, obrigado aí, outros países que fizeram revoluções socialistas também vieram a adotar, né, esse modelo, porque esse aspecto que ele menciona aqui é de 1924, ano que Lenin morreu, quer dizer, a Revolução Russa tinha 6, 7 anos, né? Bom, essa novidade, no caso da China, mudou profundamente o perfil do exército chinês, né? Não, no exército de libertação, porque tinha o exército chinês, era do governo, né? Até hoje, isto existe e é muito forte dentro do partido, de maneira que nós sabemos hoje que a estrutura militar chinesa, o Exército Popular de Libertação, o próprio Mao às vezes chama de Exército Vermelho, mas não é. O Exército Vermelho é o nome do exército lá da União Soviética, né? Mas hoje existe uma comissão militar central no Comitê Central do partido, poderosíssima, e quem é presidente desta comissão manda nas Forças Armadas Chinesas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Lá a Marinha e a Aeronáutica são subordinados ao Exército Popular, né? Então não é uma força própria, autônoma, né? E, e quem é o presidente dessa comissão militar central é ninguém menos que o presidente. Oi, Maria do Carmo, muito obrigado aí pela sua gentileza, uma grande contribuição. O Xi Jinping,
ele acumula 3 cargos: presidente da República Popular, secretário-geral do partido e presidente da Comissão Militar Central, né? Já viu? Então, essa política de politizar, formar os soldados do Exército de Libertação foi adotada nessa época e nunca mais deixou de. Então, os soldados chineses são todos politizados. É diferente de ser membro do partido. Aí não é todo mundo que é. Aí é uma decisão individual. Mao diz ainda, nesse aspecto, que foi a unidade política entre comandantes e combatentes, no caso soldados, que garantiu a vitória na Revolução. Então, ele sempre distingue isso, comandantes e combatentes, né? Soldados e oficiais. Né? Era um exército como outro qualquer, tinha hierarquia. Né? E para Mao, então, isso é indispensável para a vitória da guerra popular prolongada, que é o método maoísta, digamos assim, de proceder a um processo revolucionário. Nós já vimos, tivemos uma aula longa, uma ou duas, não lembro, sobre esse tema, né? Bom, também Mao indica que deveriam ser criadas células comunistas em todas as unidades militares. Né? Bom, ele estabeleceu 3 princípios que deveriam ser observados pelo trabalho político. Ah, não está transmitindo, né? Que pena. Ah, não transmite mais? Ah, tá. Não sabia. 3 princípios que eles que Mao estabeleceu nessa questão do trabalho político. Primeiro, garantir a unidade entre oficiais e soldados. Segundo, garantir uma unidade entre o exército e o povo chinês. E terceiro, desintegração das tropas inimigas, desintegração total das tropas inimigas e tratamento indulgentes aos prisioneiros de guerras. Vocês sabem o significado de indulgente, né? Aquele que tem piedade, aquele que perdoa, né? Então, tratar bem os prisioneiros, inclusive os prisioneiros japoneses, que eram aqueles invasores da região da Manchúria. Salvo você não trata bem aqueles que são arrogantes, aqueles que ofendem, né? Então aí ele fazia essa distinção, né? Exatamente, os que não são japoneses, mas chineses presos, mas que eram sabidamente aqueles que odiavam o povo, tinham ódio do povo, esses também não merecem o tratamento indulgente. As armas são um fator importante, mas para Mao Zedong o decisivo são as pessoas, os soldados, os seres humanos, né? Sem que os combatentes estejam imbuídos de um espírito político, ele chama de progressista, será impossível alcançar a unidade entre oficiais e soldados. Então, o comando e a base do exército, todos têm que ter uma politização e uma consciência progressista. Senão, não dá a unidade. A educação ideológica é a chave da unidade do partido com o Exército Popular de Libertação. Então, aí é mais do que uma educação política, é uma educação ideológica. Qual a diferença, professor? Esse é um assunto que dá uma live inteira, né?
quando você fala luta política, luta ideológica, por exemplo. O que é que eu estou querendo dizer? Luta política ocorre no plano, não é, do dia a dia das instituições. A luta ideológica inclui um plano da chamada superestrutura, que é quando se conflitam ideologias opostas. Então, por exemplo, a luta política no Brasil hoje faz com que nós tenhamos que formar uma frente ampla política que tenha entre os membros desta frente pessoas com diversas ideologias. São coisas distintas. Eu gostaria muito que o povo brasileiro tivesse uma consciência política elevada. Mas para se adquirir uma consciência ideológica, aí é outro nível de formação e você vai para um outro patamar, né? Se fosse uma comparação meio esdrúxula, mas na maçonaria eles têm os graus que vão subindo, né? O grau máximo, os mestres lá, é o grau 33, né? Você só chega numa consciência ideológica, isso vale para a esquerda como vale para a direita, viu? Com muito estudo, com muita politização, né? Então, não é simples você ter esta consciência ideológica, né? Uma formação. Aí mal fala na formação ideológica. Esse trabalho ideológico vale para todos os setores e segmentos da sociedade, não é só para o Exército, né? E ele diz que, além do Exército, na sociedade, nós devemos cuidar especialmente do trabalho ideológico com os intelectuais jovens e estudantes. Mal frisa muito essa coisa do estudante, porque ele, quando estudante da universidade, ele participou ativamente de movimentos de resistência, etc., etc., né? Nós já vimos isso quando vimos a vida dele, né? Principalmente em 1919. Mas em vários momentos ele participou de grupos de estudos, né? Bom, quando nossos soldados, diz Mao, né, recebem uma educação ideológica, eles ganham consciência de classe. Esse trabalho deve ser desenvolvido nos momentos em que não acontecem os combates. E claro que entre uma batalha e outra, dos dois lados do conflito, sempre havia, né, uma parada aí para recompor, né, se alimentar, sei lá. E nesses momentos, Mao diz que entra, então, o trabalho de estudo, né, a partir do partido, né? Capítulo 13. Relações entre oficiais e soldados. Então, ele destacou um capítulo que trata só desse assunto. Mao diz que o Exército Popular de Libertação sempre seguiu dois princípios. Quais são? Implacável com os inimigos e bons com os nossos. Quem são os nossos? O povo, os soldados e os oficiais, né? Temos que criar, diz Mao, né, uma consciência entre os quadros do partido e do exército que se preocupem com os soldados. Então, a oficialidade, a direção do exército, tem que também ter complacência, ele tem que ter uma boa relação com os soldados, que são combatentes, que são revolucionários, né? O fundamental, dizia Mao, consiste em ter respeito pelos soldados e respeito pelo povo. Se nos afastarmos destas atitudes, estamos cometendo um erro sério, né? Aparentemente não cometeram, mas imagino que no dia a dia sempre tinha desvios, né? Mas eram corrigidos.
E aí ele fala dos comunistas. Comunistas não devem adotar um método autoritário de trabalho. Ao contrário, devem ganhar o coletivo pelo método da persuasão. Então o cara chega lá, eu sou dirigente e tal, então a orientação é essa. É como se ele estivesse baixando um pacote ali. Não, não é assim que funciona. Você tem que convencer, você tem que discutir, você tem que ser pela persuasão, né? É claro que se fica no impasse, aí todo mundo tem que cumprir, né, aquela diretiva que ou foi tomada localmente ou veio de instâncias superiores. Mas o mais importante é não impor isso, mas discutir e persuadir. Imaginar que tudo isso em meio a uma revolução, em meio à luta armada, né? Os métodos de trabalho de formação devem ser duradouros, dizia Mao. Não se pode esperar que a elevação da consciência política dos soldados e do povo em geral, e mesmo dos militantes comunistas, aconteça, ele dizia, ele usou até o termo, entre uma reunião e uma conferência. Isto é um processo longo, né? Então, o salto da consciência não se dá rapidamente, né? Muitas pessoas, né, veem eu falo, faço live, faço programas, dou aula, e até tenho uma certa versatilidade em termos de conhecimento em muitas áreas, o domínio do materialismo dialético histórico e tal, mas isso não vem assim de uma hora para outra. Olhando o meu passado, que tinha aqui nesse livro 24 anos, eu não era nem um pouco parecido com o que eu sou hoje. Ainda bem que nós mudamos, nós evoluímos, né? Então, como diz o meu saudoso professor Pierluigi Piazzi, fui aluno dele no Ângulo Latino, a inteligência é como se fosse uma escada que tem muitos degraus, degraus pequenininhos, e que todos os dias você sobe um degrau. É cumulativa, né? Então, o conhecimento é aquilo que eu sempre falo, né? Você tem um dado, transforma em informação. Aí alguém que escreve uma matéria sobre um assunto. A informação, você lê aquela informação e você transforma aquilo em conhecimento. Bom, até aí, a maior parte das pessoas estão preocupadas com a informação, não estão preocupadas com o conhecimento. Eu vim dar essa aula aqui, eu parei um vídeo sobre o observatório James Webb, que é a máquina construída pelos seres humanos mais moderna que nós lançamos no espaço. Ele está enxergando a origem do universo, né? Acabou de... Obrigado. Eles acabaram de descobrir 6 galáxias novas, e cada uma delas tem mais estrelas do que a nossa Via Láctea. Aí eu parei, falei, se não posso, né? Vídeo longo. Então, isto é conhecimento, não é informação. Não é? Então, esse documentário tem lá uma entrevista com um físico renomado japonês, Mikio Micho, uma coisa assim. Bom, então, veja, agora, chegar no conhecimento para dar um salto para a sabedoria, aí, meus amigos e amigas, eu estou muito longe disso. Quando é que nós poderemos um dia dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher sábia? A minha filósofa, que eu estou agora apaixonado por ela, a Hipátia, ela era uma sábia, né? Ela escreveu obras, né? E é relegada até hoje aí ao ostracismo, né? Hipátia de Alexandria, não esqueçam esse nome, né? É uma mulher sábia, né? Bom, capítulo 14.
Nós temos que terminar em 1 hora, porque os grandes canais retransmitem e eles têm grade lá muito rigorosa, né? Capítulo 14, relações do exército e do povo. Devemos procurar fundir o exército com o povo. Há uma fusão, uma coisa só. Um exército com estas características é invencível. Portanto, exércitos que foram derrotados, provavelmente uma das possíveis explicações é que não tinha nenhum vínculo com o povo que ele dizia defender, né? Enquanto estiverem fortemente ligados com o povo, nenhum inimigo derrotará este exército, né? Nossos camaradas devem ajudar o povo em todas as maneiras possíveis. E onde, nas regiões em que o nosso exército forem já libertando estes territórios, devem ajudar os governos que são instalados nessas regiões. Então, ajudar o povo e, nas regiões libertas, ajudar os governos. Tarefa do exército do povo. Capítulo 15. Três grandes democracias. Nosso exército, diz Mao, deve realizar uma democratização interna. Já pensou falar em democracia no meio de uma guerra civil, no meio de um processo revolucionário? Mao não descuidou da democracia, né? Isso, porque a democracia garante a unidade de oficiais e dos soldados, que ora ele chama também de combatentes. Essa deve ser a razão para que o exército popular esteja sempre firme e unido. Você veja que são conselhos, que são orientações. Um grande homem, um grande revolucionário, um grande marxista-leninista. Os objetivos desta democracia interna são três. Ele lista aqui três objetivos de você praticar a democracia. Primeiro, isso ajuda e eleva o grau de unidade política. Segundo, melhora as condições de vida dos combatentes. Terceiro, dá uma maior elevação técnica e tática no plano militar. Então, a democracia ajuda em todos os sentidos. Então, se você olhar o exército brasileiro, um exército de um país qualquer, Estados Unidos, né? Você não tem comparação, né? Ô, querida Maria Aparecida, vamos ver se em agosto, setembro a gente se encontra de novo no lançamento do novo livro, hein? Boa noite, querido camarada. Obrigado aí pela ajuda. Todos que assistem ao canal. O povo livre é o povo que tem consciência de classe. E juntamente a um partido de vanguarda, escolhe que caminho seguir. Viva a autodeterminação dos povos. Muito bem, Maria Aparecida. Isso aí, fiquei até arrepiado aqui. Isso é o que a gente defende, né? Os comunistas do mundo inteiro, né? Exemplos como esse de Mao, né? No caso do nosso querido Brasil, né? Do saudoso camarada João Amazonas, né? Todas as pessoas devem ter o direito e o dever de emitir suas opiniões. E todos os dirigentes têm a obrigação de escutar estas opiniões, porque tem os dirigentes que, né, são só democratas assim de boca, né?
Eu, às vezes, fico pensando, é possível uma pessoa arrogante, né, insensível, chata, chata é um conceito abstrato, né? Ser um verdadeiro comunista, né? Então, Mao aqui dá o exemplo, ele dá os parâmetros, ele baliza, né? E diz Mao que o nosso lema deve ser: não cales o que sabes, nem guardes para ti o que tens a dizer. Então, não cales o que sabe, ensine o que você sabe. E jamais guarde para você aquilo que você gostaria de dizer. Tem que falar. Tanto que o Estatuto dos Partidos Comunistas, e todo mundo sabe, eu nunca escondi, eu sou do Partido Comunista do Brasil faz 50 anos, quase 50. Todos os estatutos têm um capítulo de deveres e direitos, né? Fazer a crítica não está no capítulo direitos, está no capítulo deveres. Você é obrigado a fazer. Se não fizer, você está sendo complacente com um possível erro que está acontecendo e você não falou nada. Não é isso? Olha que bonito. Todos os nossos militantes e soldados devem entender o que é uma vida democrática. Puxa vida, mas em plena guerra civil, o cara tem uma concepção dessa, né? A democracia deve servir para reforçar a disciplina e elevar a capacidade de combate. Puxa vida, mas eu não consigo vislumbrar isso. Quando o militante, o soldado, o guerrilheiro, o combatente, ele sente que está participando, que está sendo ouvido e tal, ele combate com mais eficiência, com mais vontade, com mais garra, né? A democracia deve servir para reforçar a disciplina, elevar a capacidade de combate e nunca para enfraquecê-los, né? Ou seja, disciplina e combate. Ela deve reforçar e nunca enfraquecer esses dois aspectos. Capítulo 16. Educação e instrução militar. Nossa política deve consistir que nossos militantes, quadros, soldados, se convertam em trabalhadores cultos e com consciência socialista. Não é? De cima a baixo no Exército, de cima a baixo no partido, as pessoas têm que ter consciência de classe e consciência socialista. Saber aonde nós queremos chegar. Que etapa da revolução nós estamos? No Brasil é uma dúvida que a gente sempre levanta. Eu tenho levantado. Que etapa nós estamos da Revolução Brasileira? Ou não falamos mais em revolução? Né? Eu quero fazer a revolução. Eu não perdi esse meu ímpeto revolucionário. Mas qual é o momento? Então, como diz os biólogos evolucionistas, especialmente o Richard Dawkins, né, que eu gosto muito, você vê as mudanças, elas são pequenas mudanças. Eu saio de casa, olho o tamanho da árvore que está aqui na porta, que eu plantei desse tamaninho. Faz 13 anos que eu mudei para essa casa. Eu não percebia, porque todo dia ela crescia um pouquinho. Mesmo nós olhando no espelho, nós não percebemos as mudanças, porque elas não são abruptas, né? Então é um processo, isso é dialética, é um processo lento, gradual, constante, cumulativo, né? Então, essa consciência não acontece assim, de repente, né? Em nossa formação, devemos priorizar o estudo dos problemas práticos relacionados com a Revolução Chinesa
e adotar sempre os princípios marxistas-leninistas. Então, veja, né, em que pese pode ter cometido aqui e ali erros, etc. Mas um homem desse aqui é um grande homem da história, pelo menos do ponto de vista do proletariado mundial, né? Em uma academia militar, mais importante que a escolha dos diretores e dos instrutores, leia-se professores, mais importante que isso é definir o princípio do que você vai ensinar. Meu amigo Danilo, parei para assistir aula na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Sion, aqui em Itanhaém. Opa, obrigado, meu caro camarada. Sabe que eu prefiro essa foto sua, sem aquele cigarrão assim no canto, viu, Danilo? Obrigado aí pela contribuição, viu? É sempre bom assistir, claro, ao vivo, né? A gente nos sentimos partícipes, né? Qualquer que seja o tamanho de uma academia militar, o seu sucesso não depende da direção para ter uma boa avaliação, mas do corpo docente e dos instrutores, né? Que devem ser o mais íntegros possíveis e capacitados, né? Aqui você veja por que essas escolas da burguesia, da elite, os seus estudantes, por mais medíocres que sejam, né, por que eles acabam tendo um sucesso maior, né, sei lá, entrar nas melhores faculdades? Por que isso acontece? Estes caras têm a capacidade, os donos dessas escolas, de contratar os melhores professores. Está cheio de colégio em Campinas, particulares, onde os professores, mesmo sem ser mestres e doutores, ganham mais do que ganham na universidade. Então, eles pegam o que tem de melhor, né? Então, o Mal fala em íntegros e capazes. Então, não basta você ter o domínio do conhecimento. Você tem que ser uma pessoa íntegra, exemplar. Mas aqui, claro, estamos falando de uma academia militar do Partido Comunista, né? Capítulo 17, servir ao povo. Aqui é o que mais me emociona. Nós devemos ser modestos e prudentes, prevenir-nos contra toda a presunção e servir de todo o coração ao povo. Isso me emociona demais. Eu sublinhei, é impressionante isso. Nós olhamos nos partidos comunistas, revolucionários, do Brasil e do mundo, né? Nós percebemos a arrogância, percebemos o distanciamento do povo, né? Então, e isso sem nunca nos afastarmos das massas. Isso diz Mao Zedong, né? Todos os organismos do Estado. Então, esse aqui é um trecho que foi tirado depois que eles já tinham tomado o poder. Todos os organismos do Estado devem praticar o centralismo democrático. Centralismo democrático, para vocês talvez não saibam, é onde se pratica a democracia, onde os comunistas praticam a democracia dentro do partido. Você tem aí organismos em vários níveis dentro dos partidos comunistas. Você tem o organismo mais simples, antigamente chamava-se célula, hoje chama organismo de base. Pode ser numa escola, pode ser num bairro, pode ser numa fábrica, pode ser por categoria profissional, etc. Então você forma um organismo. O organismo, ele tem uma direção. E essa direção presta conta para o pleno.
essa direção se reúne entre uma reunião de todos e outra. Né? O partido não pode ficar sem direção. Mas, quando uma decisão é tomada, pode ser por unanimidade, seria bom que fosse, ou por maioria, aqueles que perderam devem se submeter à maioria. Isso chama-se centralismo democrático. Né? Todos os comunistas devem tomar como exemplo o camarada Norman Bettiuni, por sua dedicação ao povo. Por que eu tirei este... Eu conheço a vida de Norman Bettiuni, nascido em 1890, morreu em 1939. Ele era um cirurgião torácico, canadense, membro do Partido Comunista do Canadá, foi para a China, se engajou na Revolução Chinesa, entrou no Partido Comunista Chinês, conheceu Mao Zedong e ele é creditado a ele, eu falo isso sempre para os meus amigos médicos, tenho muitos, alguns dirigentes dos sindicatos, das federações médicas, né? Sindicalistas. Eu falo, vocês precisam conhecer o Norman Bettiuni. A maioria não conhece. Ele inventou o chamado hospital de campanha. Sabe o que é hospital de campanha? Aquele que você desmonta a tenda e monta rapidamente e ele pode ser transportado para a linha de frente do combate. Ele foi um dos primeiros a fazer transfusões de sangue na linha de frente, ali, no fogo, correndo tal, e faz a transfusão. Né? Então, esse é o Norman Bettiuni, apesar de ele ter morrido em 1939, ele é muito lembrado na China, respeitado, porque Mao lhe dedicou, você veja, é parte dos escritos dele, né? Então, ele dando o Norman Bettiuni como um exemplo para os comunistas do se dedicarem ao povo, como esse cara se dedicou. Né? Independente de que postos ocupem, todos os quadros do partido devem encarar como sendo servidores do povo. Tudo o que fazem deve ser para servir ao povo. Aqui, meu amigo, o João, obrigado aí pela sua contribuição. Que bom que eu estou conseguindo transmitir aí, né, alguma coisa, né? Bom, aqui uma parte meio necrológica aqui, né? Onde há luta, há sacrifício. Nós temos que servir ao povo. E sabemos que como os sofrimentos do povo. E nestas lutas e nestes sacrifícios, morrem pessoas. Morrer pelo povo é dar a nossa morte uma grande significação. Então, quantas pessoas morrem assim por causas fúteis, né? Durkheim tem um livro clássico do suicídio, né? Um livro básico de sociologia. Então, vários tipos de suicídio, né? Suicídio anômico, altruístico, etc. e tal, né? Eu brincava com os alunos, olha, nunca suicidem, por favor, hein? A vida é muito importante. Mas, se um dia você pensar em dar conta da sua vida, faça o favor de escolher o modo altruísta, né? Qual é o suicídio altruísta? É aquele cara que ele dá a sua vida para outros, que outros possam viver. Um herói, às vezes o suicida altruísta não é um suicida, né? Ele escolhe ficar por último, não, pode ir, que eu vou. Sabe assim, você vê muito em filme isso, né? Não deixa de ser um suicídio, eu fiz a opção de morrer, né? Então, quando você morre pelo povo,
a sua morte tem um significado, né? Muito bonito. Morrer pelos interesses do povo tem mais peso que o Monte Taí. Morrer a serviço dos fascistas e exploradores do povo pesa menos que uma pena. Aí eu fui procurar saber que monte Taí é esse, né? É um monte imenso, grande, situado no sul da China, na cidade de Jinan, onde eles tinham lá um quartel-general, e Jinan é a capital da província de Shandong, onde ele se fortalece para expandir a revolução em toda a China, né? Então, morrer pelos interesses do povo tem um peso maior que o Monte Taí. Morrer a serviço dos fascistas e dos exploradores tem um peso menor que uma pena. Olha que comparação bonita, né? Capítulo 18. Patriotismo e internacionalismo. Este capítulo vai me dar chance de também divagar sobre um tema que é recorrente e gera muita confusão, né? Diz mal, os comunistas, nós que somos internacionalistas, nós podemos ser ao mesmo tempo patriotas? Esta é uma dúvida que todo mundo tem. Eu não conheço gente mais patriota do que os comunistas aqui no Brasil. Pô, professor, mas os comunistas não são internacionalistas? Não há contradição entre as duas coisas. Podem e devem ser patriotas e internacionalistas, isso diz mal, né? Temos o nosso patriotismo, tem o nosso patriotismo, que é completamente diferente, por exemplo, do patriotismo dos invasores japoneses que ocupam o território chinês. Aqueles caras que entram ali, entraram na Manchúria, eles se dizem patriotas. Mas que patriotismo é esse, né? E ele também dá alguns exemplos. Os comunistas japoneses, lá dentro do Japão, eles fizeram tudo pela derrota do Japão na guerra. Os comunistas da Alemanha fizeram tudo para que a Alemanha perdesse a guerra. Mas eles são patriotas. Como é que pode lutar para que o seu país perca? Porque eles são comunistas. Porque eles têm consciência de classe. E, ao mesmo tempo, são internacionalistas. Eles se preocupam com a Revolução Mundial. Por isso, nossa palavra de ordem é, abre aspas, combater pela defesa da pátria contra o invasor. Né? O que leva estrangeiros no mundo inteiro, todo, a defender a Revolução Chinesa. Né? Não teve muita gente no mundo inteiro que apoiava a Revolução? Eles apoiam esta Revolução como se fosse a sua própria revolução em seu país. Por quê? Aí encontra-se o espírito do internacionalismo e o espírito do comunismo. Espírito aqui como essência do ser, né? Nada a ver com conceito de alma. Alma é conceito religioso, né? Então, é muito bonita essa passagem. Todos os comunistas do mundo inteiro devem ser internacionalistas. Às vezes, nem todos têm essa consciência. Eu, na juventude, apoiei a Revolução Nicaragüense, apoiei a Revolução Iraniana, não é? A Revolução Cubana, sempre apoiei, estive em Cuba várias vezes e apoio a luta do povo palestino. Então, isto é o que faz um verdadeiro comunista, a sua consciência internacional. Os estivadores do Porto de Santos, na década de 40, 43, 42, o sindicato era dirigido pelo Partido Comunista. Né? Você sabe que quando
um navio ia exportar em direção à Alemanha, teve algumas situações que eles se recusavam a colocar a carga no navio, para não ir para a Alemanha. Então, isto é uma consciência de classe, uma consciência internacionalista. A revolução é internacional. Não por acaso, vocês devem saber que o hino dos comunistas no mundo inteiro chama-se a Internacional, né? Também vocês devem saber, talvez alguns de vocês fizeram o meu curso sobre Marx, Engels. Marx fundou a primeira Internacional. Não chamava Internacional Comunista, mas era Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864. 3 anos antes dele conseguir publicar o primeiro e único volume que ele conseguiu publicar em vida do seu grande livro, O Capital. Marx, o pessoal queria naquele congresso que ele fosse o presidente da Associação Internacional. Ele falou, não, me deixe no Conselho Geral aqui. Eu e o Engels ficamos aqui. Por que ele precisa ser o presidente dessa associação? Os caras não davam um passo sem falar com ele, né? Já pensaram você conviver lado a lado com essa... É o que eu chamo de lenda viva, né? Lenda viva. Nós tivemos aqui no Brasil, o Luiz Carlos Prestes foi uma lenda viva, lá atrás, né? Depois que ele saiu do partido e voltou do exílio e tal, ele já era um grande revolucionário, mas, né, já tinha perdido aquela aura do cavaleiro da esperança. Lula está virando uma lenda viva. Mandela foi uma lenda viva. Ele andava pelo mundo, era uma lenda viva. Arafat foi uma lenda viva. Tem outros, muitos exemplos, né? Nós, comunistas chineses, devemos também nos unir ao proletariado de todos os países e apoiarmos as suas justas lutas. Ou seja, todas as lutas em curso no mundo, mesmo antes dos comunistas chegarem ao poder na China, que foi em 1949, eles eram solidários às lutas do povo internacionais, né? Tem uma palavra de ordem que às vezes a gente gritava, né? Hoje em dia nem grita mais, né? A classe operária é internacional, né? Se a classe operária e o conceito ampliado de classe operária, que é proletário, se o proletariado internacional não se conscientizar e não se unir, não será possível nós termos uma transformação na estrutura do sistema sociopolítico e econômico vigente, né? Ah, professor, mas o capitalismo não vai acabar mesmo, né? Pode ser até que ele vá à falência, mas o que surge no lugar dele é que nós não está claro o que será o socialismo, né? Eles estão se reciclando aí o tempo todo, né? Mao diz: para a vitória final, os povos oprimidos devem apoiar-se, em primeiro lugar, em suas próprias lutas e depois na luta internacional. Então, a luta nacional tem que estar ligada às lutas internacionais. Eu que me especializei, fiquei aí, digamos, uma certa expertise sobre geopolítica mundial. Em qualquer palestra que eu dou, em qualquer curso que eu venha a fazer, eu sempre digo, não é possível você entender uma questão nacional separado da questão internacional. Nós estamos vendo no Brasil hoje um decréscimo do fascismo, mas eles não estão mortos, mas eles estão diminuindo de tamanho, estão diminuindo de importância, né? E isso tem que ligar isso a esse movimento mundial pela consolidação do mundo multipolar que está em jogo. Terminou agora a reunião lá na Lituânia, na cidade de Vilnius, capital da Lituânia, a reunião da OTAN, os senhores da guerra, né?
tudo contra a Rússia agora. Vão jogar tudo contra a Rússia. Tudo. Bilhões e bilhões de dólares, mais do que já jogaram lá. Para quê? Não é só para derrotar a Rússia, é para evitar a consolidação do mundo multipolar. E eu vou ficar alheio a isso? Aqui no Brasil, o presidente Lula não vai fazer nada? Vai, e já está fazendo. Né? Ele já entrou no cenário a partir de 1º de janeiro para fortalecer aquele campo, o campo da resistência ao imperialismo. Né? E termino, povos em cujos países a revolução já triunfou devem apoiar as lutas concretas dos povos no mundo inteiro. Bem, eu falei na aula passada que, diferente da União Soviética, a China não faz digamos, uma propaganda, uma catequese da revolução no mundo inteiro, como a União Soviética fazia e parou de fazer quando Stalin morreu em 1953. O internacionalismo é mais urgente que as lutas nacionais por reparações históricas. O Danilo, eu sou favorável à reparação histórica os negros no Brasil. Você sabe que o fim da escravidão nos Estados Unidos precisou 4 anos de guerra civil, né? 1861, 1865. E Lincoln foi reeleito em 1864 com apoio de Marx. Marx aprovou uma carta nesse congresso que eu falei de 1864 em apoio à reeleição de Lincoln. Pra você ter uma ideia, então. Né? Isso é o que eu costumo dizer, dos 46 presidentes dos Estados Unidos, Lincoln é disparado o melhor. Ele leu a obra de Marx, não sei se inteira, mas leu. Né? Isso quem diz é Eric Hobsbawm, não, Léo Huberman, grande historiador estadunidense. Mas quando ocorreu a abolição, eles aprovaram uma lei no Congresso, aqui foi um decreto da princesa, né? Eles aprovaram uma lei e indenizaram os escravos. E sabe qual foi a indenização? Uma mula e 2 acres de terra, 2 ou 10. Vocês conhecem aquele diretor de cinema Spike Lee, negro, grande diretor, gosto muito dele. Sabe como chama o nome da produtora cinematográfica dele? Uma mula e 10 acres de terra. E aqui no Brasil, a abolição, eles saíram com o quê na mão? Então, você percebe? Então, por isso que nós não podemos descuidar, né, dessas lutas no mundo inteiro. Elas não estão dissociadas, é um conjunto. Todas as movimentações no cenário geopolítico mundial só tem 2 opções: ou elas reforçam o campo do império, ou elas reforçam o campo da luta contra o império, contra a hegemonia, a favor do mundo multipolar. Por isso que eu não canso de dizer, né, esses meus companheiros daí da nova esquerda, né, que eu chamo de esquerda OTAN, eles não têm coragem de defender a OTAN abertamente, né? Mas atacar a Rússia neste momento é fazer o jogo do imperialismo. Estão lá os senhores da guerra, rufaram os tambores da guerra. Guerra infinita, Ucrânia, nós estamos com você infinitamente. A palavra paz não foi ouvida em 2 dias de reuniões. Né? Bom, amigos, amigas, salvo alguma live extraordinária, amanhã eu tenho 2, mas não é do meu canal. Às 18 horas, uma professora, Daniela Araújo, não conheço, pediu para eu falar no canal dela, e às 20 horas no canal do nosso aqui parceiro Pão com Ovo, vou falar amanhã, quinta-feira. Sexta e sábado não tem nada marcado, mas eu posso, né, sempre em cima da hora, eu posso convocar uma. E domingo, nosso encontro semanal, às 19 horas, para fazer uma análise geopolítica da semana. Obrigado por tudo. Beijão para vocês. Bom resto de semana.